que aparece logo? O nosso nutricionista, Dr. Miguel Rego. Olá. Olá, bom dia. Não vai castrar-nos aqui a nossa vontade de comer, pois não? De maneira nenhuma. Hoje vamos falar de uma coisa muito interessante. Vamos falar de algo que é partilhado por muitas pessoas. Provavelmente não serão muito clientes ali daqueles produtos que nós vimos nos Açores. Estamos a falar dos vegetarianos. Muito bem, é o tema de hoje. Vamos falar então de comida vegetariana, prós e contras. Sim, vamos analisar um bocadinho os diferentes padrões, não é? São todos admissíveis, com algumas particularidades, com alguns cuidados. Já experimentou, doutor? Eu já experimentei. Houve uma altura, tinha um amigo que era vegetariano e que estava sempre a insistir para que eu adotasse esse padrão alimentar. Então deu o benefício da dúvida, foi provar. Olha, eu só era vegetariano quando comia com ele, não é? Porque depois eu também cedi às tentações da carne. Bom, existem vários padrões, não é? Existem vários padrões e eu realmente, desde essa altura que, e também por uma questão profissional, tentei investigar um bocadinho mais, afinal, o que é que nós podemos aprender com os vegetarianos? Existirão vantagens? Existem desvantagens? Bom, aquilo que eu me conseguia perceber consegue-se resumir em alguns passos muito concretos. Os vegetarianos têm, de facto, uma saúde cardiovascular melhor que aqueles que comem carne. Não é? Ainda há coisa de 3 semaninhas saiu um estudo fantástico que de facto comprova que quando introduzimos carnes vermelhas na nossa alimentação, nós temos um aumento da mortalidade associada às doenças cardiovasculares de cerca de 20%. Bom, isto faz-nos pensar um bocadinho, se calhar seria interessante fazermos uma substituição, utilizarmos mais vezes os legumes, os hortícolas, a fruta. Conclusão já chegamos, que devemos evitar as carnes vermelhas, não é? Exatamente, fazermos uma redução também das porções. Bom, será que é equilibrado? Será que existem deficiências vitamínicas? Existem vários padrões vegetarianos. Vamos falar, digamos, de 2 extremos. Temos os chamados vegans, que só comem alimentos de origem vegetal, não têm qualquer consumo de nenhum produto, nem sequer nenhum produto derivado de origem animal. Portanto, nem ovos comem, por exemplo. Nem ovos comem, de facto. E obviamente por trás disto estão diversas razões, podem ser razões de caráter religioso, razões de caráter ético mesmo, de atitude perante a vida, de não quererem comer alimentos que resultem do sofrimento do animal. Claro, exatamente. Claro. Perfeitamente defensível. Existem algumas fases no ciclo de vida, como por exemplo quando estamos a falar da gravidez, quando estamos a falar das crianças, do seu desenvolvimento, em que este padrão muito restrito pode ser um pouco deficitário. Em quê? Fundamentalmente em ferro, porque os alimentos de origem animal fornecem-nos uma quantidade de ferro apreciável e que é absorvido muito mais facilmente, de zinco, que é muito importante para o nosso sistema imunitário e para a maturação das nossas células do nosso sistema imunitário, os nossos glóbulos brancos, e também é deficitário em vitamina B12, que é fundamental para o processo digestivo, também para... B12. E encontramos-la sempre em produtos de origem animal. Se as pessoas adotarem este padrão mais restrito, eventualmente necessitam fazer alguma suplementação vitamínica. Contudo, se forem vegetarianos, forem lacto-ovo-vegetarianos, em que incluem leite e incluem ovo, praticamente não existe qualquer tipo de carência. É um padrão alimentar perfeitamente equilibrado, perfeitamente admissível nas crianças, perfeitamente admissível também nas grávidas, que têm necessidades nutricionais, como já vimos aqui há umas semanas, maiores durante o processo de gestação e mesmo no processo de amamentação. Bom, há uma coisa também que eu aprendi com os vegetarianos, é que de facto a sua culinária acaba por preservar muito mais as vitaminas e os minerais. Como por exemplo uma coisa que nós trouxemos para mostrar às pessoas lá em casa, que é algo que vem da culinária asiática, isto é um wok. Um wok é fantástico para fazer um salteado, não é? Com uma pequeníssima... Que vantagens é que nos traz? Traz uma vantagem muito grande, é que nós não sujeitamos os alimentos a uma temperatura tão alta durante tanto tempo e muitas das vitaminas que estão contidas nos alimentos não se alteram devido a isso, ou seja, estão preservadas, a própria textura, o próprio sabor. Temos é que ser comedidos a utilizar o óleo ou a utilizarmos o azeite como gordura de fritura, não é? Senão estamos a acrescentar também muita energia. E esta é uma questão muitas vezes que também às vezes me colocam. Houve uma senhora muito engraçada, já tinha idade para ser minha avó, e ela uma vez numa consulta perguntou-me uma coisa que me deixou desconcertado, que era: porquê que existem vegetarianos gordos? Nós temos sempre aquela idade... Mas existem? Claro que existem, não é? Claro que existem. Por uma razão simples, que é aquela velha questão que toda a gente pergunta: o que é que engorda, o que é que emagrece? E a ideia que nós temos é que os vegetais não engordam, ou que os produtos amiláceos não engordam. De facto, tudo depende do balanço energético. Não é? Todos os alimentos que estão integrados nestes padrões, como por exemplo o arroz, a massa, o feijão, o grão, as leguminosas, são ótimas. Têm bastantes fibras, têm bastante... Mas também engordam se forem em excesso. Se a porção que ingerimos
ingerimos é exceder a quantidade de energia que nós gastamos, e por isso é sempre muito importante incluirmos atividade física, de facto também podemos ter um aumento de peso com um padrão vegetariano, não é? Ser vegetariano não é idêntico a não ter problemas de peso. Também isso pode acontecer e por isso é preciso vigiar sempre as porções que ingerimos, a regularidade das refeições e a atividade física que fazemos. Por exemplo, uma das ideias que nós temos é que a alimentação vegetariana é uma alimentação eventualmente com pouco sabor. Nada mais falso. É uma das críticas, não é? Apontadas. O que é muito monótono, o que é muito rotineira. Não, de facto não é. É extremamente colorida, tem muito sabor, depende da forma como nós confeccionamos os alimentos. Um dos alimentos que as pessoas muitas vezes me perguntam, mas o que é isso do tofu? Nós trouxemos aqui tofu para mostrar às pessoas. A que é que sabe? A que é que sabe o tofu? O tofu não sabe praticamente a nada, mas essa é uma das virtudes do tofu. O tofu pode saber a muitas coisas, precisamente se for integrado num conjunto, numa refeição em que com diferentes molhos, nós vamos introduzindo diferentes sabores. Ele é muito versátil. Portanto. É, porque ele capta muito sabor. Ele é muito interessante, porquê? Porque tem um bom conteúdo proteico. Ele é como se fosse o queijo feito a partir do leite de soja. Ele tem um bom conteúdo em proteínas, tem um bom conteúdo em gorduras, mediano. Cerca de 100 gramas de tofu tem 4 gramas de gordura, mas é uma gordura que protege o nosso coração, gordura poliinsaturada. E dá uma consistência muito interessante aos pratos. Pode ser feita em saladas, pode ser feita a acompanhar alguns estofados, pode ser a acompanhar algumas refeições mais elaboradas, porque confere uma consistência mais cremosa, uma textura mais macia, digamos assim. É uma excelente alternativa mesmo para quem não é vegetariano. Muito bem. Temos sempre que experimentar, não é? Nada como experimentar. Exatamente, temos que sempre que experimentar, não é? Esta é uma questão muito importante. Hoje trouxemos esta ideia. Podemos ter um peso mais equilibrado, podemos fazer uma alimentação mais rica em hortícolas, podemos ter todos os benefícios das vitaminas, dos minerais com propriedades antioxidantes, podemos ter benefícios para a nossa saúde cardiovascular se conseguirmos reduzir as porções de carne e conseguirmos introduzir mais sabor, mais variedade, de uma forma segura. Temos que ter sempre o complemento do leite, do ovo, que nos vão dar então os tais elementos que falávamos, a vitamina B12, a proteína, o ferro, que são fundamentais para o nosso organismo. Muito bem. Resta-me perguntar-lhe, porque a semana passada, recordo-me que tivemos aqui a Cláudia. Exatamente. Como é que está a correr o nosso desafio da primavera está a correr muito bem. A Cláudia está de parabéns. Ainda ontem falamos, a Cláudia está a fazer treinos bidiários, está a ser acompanhada por um PT, está muito entusiasmada, está de facto muito motivada também, sentiu algumas dores da primeira semana, o que é normal, quem não está habituado a fazer exercício, mas tem agora uma alimentação muito mais regular. Eu quero mandar um abraço ao professor Tiago Leite e ao professor Pedro Ferreira, Paulo Ferreira, porque eles estão de facto a fazer um esforço fantástico e um trabalho muito bom com elas. Ora bem, certamente que ela já perdeu algum peso. Até agora, em 6 semanas? Em 6 semanas já perdeu 8 quilos. Em 6 semanas a Cláudia já perdeu 8 quilos e nós vamos continuar a acompanhar, obviamente, este desafio da Cláudia. Também é um desafio para si, para nós também. E nós queríamos partilhar o desafio com mais pessoas. Nós vamos ter, no próximo dia de 28, no Complexo Montaventino, um workshop para as pessoas que queiram aprender estas técnicas de emagrecimento saudável. Quem se quiser inscrever pode consultar o meu site, miguelrego.com. Vai ser um dia fantástico onde as pessoas vão aprender as escolhas alimentares, estratégias para gerir as suas emoções, vão também treinar com os nossos PTs e depois vão fazer um almoço fantástico onde vão aprender a escolher coisas equilibradas. Que grande miguelrego.com, consultem. Obrigada, Dr. Miguel Rego. Até para a semana. Ora, quando elas entraram, criou-se aqui um sururu na Praça da Alegria. Pois bem, também é certo que temos aqui muitas crianças, muitos jovens, e que vão certamente ser o público perfeito para o próximo momento que se vai passar aqui na Praça da Alegria. Antes de mais, mandamos mais uma vez um abraço para Pegada, em Guimarães, de onde vêm estes meninos e meninas. Podem dizer adeus agora à vontade.